Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Seca. Nós somos a comunidade espírita Caminheiros do Amor, ficamos localizados na região sul, aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 8 e 9, onde vamos estudar um pouquinho sobre mundos superiores e inferiores. São as instruções dadas a Allan Kardec pelos espíritos superiores. Antes da gente começar, vou convidar você a fazer um momento aqui de relaxamento. Vamos respirar profundamente, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade. Vamos acalmando nosso coração, mentalizando o nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado e agradecendo por todo o apoio que recebemos hoje e sempre da espiritualidade amiga, dos nossos mentores protetores nos acompanham sempre e que possamos, nesse momento, absorver ainda um pouco mais da doutrina espírita, que é o nosso consolador. Bom, vamos iniciando aqui a nossa leitura, as nossas interpretações, os nossos questionamentos, né? Porque é isso, nós temos que ler o Evangelho, sempre refletir, nos questionar como nós estamos trazendo esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Então vamos lá. Falando sobre mundos inferiores e superiores, a gente já vem há algum tempo nesse tema. Importante lembrar, né, que algo só é inferior ou superior se for comparado com um ponto de referencial, certo? A classificação de mundos em inferiores e superiores é apenas relativa, considerando-se que o mundo é inferior ou superior em relação aos que estão abaixo ou acima dele, na escala evolutiva. Então, aqui nesse item, nesses dois itens, né, que vamos estudar, nós vamos tomar a Terra, nosso querido planeta Terra, como ponto de referência e vamos pensar como são mundos inferiores à Terra, como são mundos superiores à Terra. Bom, tendo a Terra como ponto de partida, sabemos que estamos vivendo a nossa experiência atual no mundo de provas e expiações. Para chegarmos nessa etapa de mundo de provas e expiações, isso significa que nós já fomos sim um mundo primitivo. Como nós estudamos nas nossas aulas de história e às vezes assistimos documentários, nós nos lembramos daquele início da humanidade aqui no planeta Terra. E assim, vulgarmente chamamos de homens das cavernas, não é? Aqueles homens bem rudes. Então, podemos lembrar desses seres humanos, nossos antepassados, que começam na nossa história aqui povoando esse planeta. Eles sim são espíritos bem característicos de mundos inferiores ao nosso. Naquele tempo, a Terra também era um planeta, assim, com o clima, com a geografia diferente, era uma vida mais difícil. Portanto, esses homens que aqui habitaram o planeta naquela época eram, sim, mais rudes, era uma forma humana mais rudimentar. Se a gente for lembrar, né, da própria constituição física daqueles seres humanos, eles eram diferentes de nós em questão de estatura, a própria questão da arcada dentária, formato da cabeça, os instintos prevaleciam. Também era característica a força bruta. Por quê? Porque naquele momento a humanidade estava muito mais próxima dos animais, né, dos instintos, da sobrevivência, do que da inteligência, das inovações, das evoluções, que a gente já vivencia já há alguns séculos, vivenciamos hoje, continuaremos ainda mais intensamente. Então é bem característico dessas formas primitivas dedicarem a sua vida às necessidades básicas, suprir as suas necessidades básicas. Então era o alimento, era o local para se recolher, para dormir, era a água, não é? Então, quando nós temos a sobrevivência como ponto principal, a satisfação das necessidades básicas como ponto principal, podemos dessa forma entender que aqueles homens primitivos se preocupavam primeiramente com eles mesmos. É uma preocupação em manter a própria vida, em preservar a própria vida. Esses seres humanos também, né, esses homens das cavernas,
eles já tinham uma vaga intuição de um ser supremo, de um deus ou de alguns deuses. Isso também tem sido bastante pesquisado, né? Inclusive em pinturas rupestres aparecem alguns indícios disso, alguns rituais também que eram feitos. Então, até alguns pesquisadores sugerem que havia sim algumas crenças em forças da natureza, em deuses diferentes, né? Um deus da chuva, um deus do sol, deus da lua. E assim, esses homens em contato constante com a natureza e muito intenso, entendiam que havia uma força maior, mas não tinham algo mais, uma forma mais refinada de explicar. Eles observavam, muitas vezes não tinham controle daquilo, porque sabemos, né, como é a natureza, não temos controle. Então, para eles era algo muito de maravilhoso. E observamos que, desde aquele homem bem primitivo, como estou aqui trazendo o exemplo dos homens das cavernas, até a formação das tribos, dos grupos sociais, a gente vai vendo essa evolução surgindo aos poucos, essa relação com a divindade também ficando mais refinada. E vemos ainda hoje no planeta Terra com uma riqueza de povos, com uma riqueza de culturas, muitas culturas muito ainda ligadas à terra, ao contato com a natureza, a essa vivência, né, mais no meio natural. Então é muito bonito porque temos ainda esse contato com esses povos mais originários, que nos trazem ainda esses ensinamentos que são muito, muito antigos da nossa existência como seres humanos. Então, a gente consegue entender aqui com Kardec, né, que essas primeiras civilizações, esses primeiros homens aí, como a gente vem falando, eles não eram criaturas degradadas, né, eles não eram maus, mas na verdade, Kardec coloca, né, eles são como crianças que estão crescendo, são realmente as primeiras experiências do espírito num corpo humano, tendo a necessidade de uma nova necessidade evolutiva, né? Começa-se a ganhar o título de ser humano. Sai do ponto de apenas um animal ali, reagindo a instintos, para começar a trabalhar um refinamento de emoções, de sentimentos, de ter uma preocupação consigo, mas ter uma preocupação com o próximo. Então começa a ficar um pouco mais refinado até nós chegarmos aonde estamos hoje. Parece bastante? Parece bastante. A história do nosso planeta aí já tem muitos anos que existimos aqui como humanidade, mas na escala espiritual isso é ainda só um pouquinho, e é isso que a gente vai ver em seguida. Então vamos encontrar aqui um trechinho onde Kardec relata: entre os graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus. São esses degraus que nos separam daquele homem primitivo para o homem que somos hoje, para aqueles que seremos no futuro. Vamos pensar que entre nós e aqueles homens das cavernas, nossos antepassados, existe uma grande diferença. Mas se formos pensar entre nós e aqueles homens ali dos tempos de Jesus, há 2025 anos atrás, eles estão mais próximos da gente, mas também tem uma grande diferença, não tem? E eles já tinham grandes civilizações, comércio, agricultura, uau, muitas tecnologias, mas mesmo assim a gente vê uma diferença deles para quem nós somos hoje. Assim, de degrau em degrau, de passo em passo, nós vamos evoluindo individualmente e também coletivamente. Por isso, vemos aqui no planeta Terra, conseguimos enxergar esses degraus de vez em quando. Quando temos ali alguns irmãos que ainda se encontram muito mais na tendência da matéria, né? Daquilo que é o ter, do possuir, do poder. E temos aqueles que já estão mais voltados para uma vida mais espiritualizada, né? É o ser, não é o ter, é o contribuir, é o participar, é o coletivo, não só o individual. Então é bem interessante porque aqui a gente tem essa possibilidade de ver, de vez em quando, esses degraus. E aí que mora o nosso desafio, né? Saber lidar com os coleguinhas, nem todos são iguais a nós. Sempre temos alguém que podemos estender a mão. E sempre haverá alguém que nos estenderá a mão. Bom, vamos continuar aqui para a parte sobre os mundos superiores à Terra. Bom,
Esse daqui é bem interessante. Já vou deixar aqui uma dica para quem tem curiosidade, a leitura dos livros do André Luiz, onde ele conta, né, dos relatos dele no plano espiritual. Ele dá muitos exemplos, muitos relatos de como é a vida no plano espiritual, em paragens mais superiores à nossa, em condições mais superiores à nossa. Então é bem interessante. Quem tem curiosidade, a gente sempre indica ler as obras do André Luiz. Então vamos ver quais as características nesses mundos superiores. A forma humana é mais purificada, menos materializada. Nosso corpo será menos sujeito à materialidade, portanto, menos sujeito às necessidades, menos sujeito às doenças e menos sujeito às deteriorações. Vamos lembrar que lidar com um corpinho físico também faz parte do nosso desafio aqui nesse planetinha de provas e expiações. Não é fácil ter um corpo material. Faz parte do nosso aprendizado. Lidar com as nossas necessidades básicas, lidar com as doenças, lidar com a deterioração do nosso próprio corpo. Não é fácil. Faz parte do nosso desafio. Passando por esse desafio, nos elevando, podendo participar dessas humanidades que habitam mundos superiores, esse problema aí da matéria vai ficar mais suave, um pouquinho mais leve. O corpo, dessa forma, se torna mais sutil e aí temos sentidos mais sutis. Temos a percepção espiritual ampliada, temos a locomoção pela vontade, pelo pensamento. E aí temos a livre transmissão do pensamento. Vamos nos comunicar por pensamento. Ai, nossa, mas isso é muito diferente, como assim? Olha só, aqui, mesmo com esse corpo material que a gente tem, vou dar aqui um exemplo. Talvez tenha acontecido com você. Quando a gente tá pensando numa pessoa, um amigo, um familiar, e a gente pensa, estou com saudade, eu queria tanto falar com essa pessoa. Ai, tô com um coração aqui cheio de saudade. E aí, não dá nem tempo da gente falar com a pessoa, ela liga, manda uma mensagem: oi, eu tava pensando em você. E aí a gente pensa: não acredito. E fala: eu também estava pensando em você. É o nosso pensamento mesmo, não é coincidência. O nosso pensamento, ele chega no destinatário, seja um pensamento bom, seja um pensamento ruim. Então aqui nós já temos a oportunidade de treinar o nosso pensamento. Começa assim. Ainda tá leve, né? A gente pensa assim, ninguém sabe o que eu tô pensando. Depois a gente descobre que a espiritualidade inteira sabe o que a gente tá pensando e que toda essa energia que o nosso pensamento gera, ela fica aqui no nosso entorno e ela encontra o destinatário. Isso porque ainda estamos nesse corpício físico aqui, hein? Então, lá nos mundos superiores, o pensamento já vai estar bem treinado. Nós vamos depender muito mais dele. Continuando. Todos os atos que aqui na Terra exigem esforço físico, caminhar, respirar, falar, andar, correr, tudo que a gente faz, então, vai se tornar mais leve, claro. E toda essa energia que a gente gasta no corpo material, para onde que ela vai? Ela vai ser empregada nas atividades espirituais. Então, quem aí tá pensando que vai virar um anjo resplandecente, ficar deitado nas nuvens tocando harpa, não é bem assim que funciona. Porque sem essas necessidades todas aí do corpo material, e a gente não vai ficar tão cansado, nós vamos poder contribuir de forma ainda mais ativa na criação divina. Sim, porque a gente não foi criado assim só para existir, para enfeitar. Nós somos criados exatamente para contribuirmos na criação divina. Essa é a nossa função no universo. Então, vamos realizar ainda mais intensamente as nossas atividades espirituais. Outra curiosidade, nos mundos superiores, o período da infância é mais curto ou quase inexistente, e cada existência é muito mais longa, visto que o nascer e o morrer são diferentes aqui na Terra. Veja bem, aqui na Terra é muito característico, esse período da infância ser mais longo do que nesses mundos mais superiores. Por quê? A infância são os primeiros momentos daquele espírito reencarnante. Já pensou se a gente reencarnasse, já podendo dizer tudo o que a gente pensa, agindo sempre da forma que a gente agiu, trazendo as mesmas tendências? Ia ser um Deus nos acuda, né? A criança, ela tem a oportunidade do aprendizado.
É como nós falamos de colocar o adubo numa plantinha. A plantinha ela vai crescer, a gente sabe que toda criança vai crescer. Mas qual a importância da educação? A educação formal e a educação moral. Ela ter bons exemplos, ela ter cuidados, ela ter companhia, ela ter com quem conversar, ela ter um direcionamento. É extremamente importante. Te convido a lembrar de momentos da sua infância onde você se lembra daquela pessoa que te corrigiu quando você errou. Se lembra daquela pessoa que te colocou no caminho certo quando você estava desviando. Se lembra daquela pessoa que te incentivou a sempre seguir fazendo o bem, se tornando uma pessoa melhor. Na nossa infância, muitos são aqueles que interferiram ali de forma positiva para que nós estivéssemos aqui nesse momento. E hoje somos sim responsáveis por toda a infância. Vamos lembrar que toda criança que a gente vê é um espírito reencarnante. Ali ainda não aparecem claramente todas as tendências, mas essas tendências vão desabrochar. E é importante a criança ter o direcionamento. É um momento de ouro para que a gente dê direcionamento, para que eles possam crescer com mais certeza e firmeza do caminho do bem. Enfim, em mundos superiores, isso já não se torna mais tão necessário, porque o espírito em si já é mais evoluído. Outra característica nos mundos superiores é que a morte não tem os horrores da decomposição. Longe de ser motivo de pavor, ela é considerada uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Sim, já estaremos mais integrados da vida espiritual em si. A matéria já não vai mais ter tanta importância como nós damos a ela aqui. Então, a vida espiritual virá em primeiro lugar. Para finalizarmos, fica aqui um trechinho muito bonito que diz assim: entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos. Da mesma maneira que no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. É muito lindo, né? Esse aprendizado. Aprendemos aqui que a evolução ela não dá saltos, e fazemos a evolução de forma individual, no nosso tempo, conforme o nosso livre-arbítrio, sim. Evoluímos individualmente e, consequentemente, coletivamente. Sempre lembrar que fazemos parte desse coletivo. Não nos encontramos diferenciados dos outros habitantes do planeta. Como disse, estamos em degraus levemente diferentes, mas é para que tenhamos a oportunidade sempre de ajudar e de sermos ajudados. Que possamos ser um elo forte dessa corrente. Sempre podemos fazer o bem, sempre podemos receber o bem, compartilhá-lo com quem está à nossa volta. Que Jesus abençoe você, a sua família, que você tenha uma ótima semana e nos vemos sempre. Fica o convite para conhecer a nossa casa e, se não for possível, se não residir aqui na cidade de São Paulo, né, nós temos os nossos vídeos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aqui no nosso canal no YouTube. Assista, compartilhe, comente. Vamos fortalecer a nossa amada doutrina espírita. Um beijo e até sempre!